Há uma história muito interessante sobre o Buda, que certa vez, sobre a sua consciência, certa vez ele estava com seus discípulos e uma mosca pousou na sua cabeça e ele simplesmente fez assim, né? E continuou a conversa e de repente ele parou a conversa, pediu para parar e fez o gesto, né? Fez o gesto, fechou os olhos e fez o gesto devagar e as pessoas, os discípulos falaram, mas que isso que você está fazendo? Ele falou, não, mas é porque quando eu dei aquele, né, chega para lá na mosca, eu estava inconsciente. Eu fiz assim inconsciente. Eu não percebi o que eu estava fazendo. E agora eu só estou refazendo para eu ter consciência do que eu deixei de fazer e para que eu me lembre a sempre ter consciência dos meus atos. Então, nos pequenos detalhes, né? Dizem também que muitas pessoas, né, quando Buda, né, esses locais, muitos reis, muitas pessoas procuravam Buda para escutar seus ensinamentos, né? E ele, dizem que ele ficava num tanque, assim, perto de um tanque de água, numa fonte, vendo as mariposas, perto da luz, bem tranquilo, bem suave, bem em paz consigo mesmo, né? Para a gente ver também a humanidade, era um ser humano também, né? Buda trouxe a sua luz e fundou algo, o ser humano no centro, né? Dentro do seu ser, cuidar do seu ser, era um ser humano. Não era um Deus, era um ser humano que encontrou a verdade, que compartilhava essa verdade e que ajudava os outros a encontrar a sua verdade, né? Então, conta-se até uma história que uma vez um camponês, ele tinha perdido o seu boi e foi procurar e chegou tarde no sermão do Buda. E o Buda pediu para ele comer alguma coisa e esperou, não, né? Interrompeu lá o sermão e aguardou, e o pessoal ficou lá, mas como assim? Quer ouvir? Ele falou, não, calma, ele precisa comer primeiro, porque de barriga vazia ele não vai entender o sermão, né? Ele não vai captar, então, vamos cuidar do ser humano, então, é isso, a vida é isso, é cuidar ali do ser humano, está precisando de um alimento para depois vir a parte espiritual, né? Então, esses cuidados com o ser humano que o Buda teve, que são fundamentais. Duas histórias também muito interessantes, né, e fundamentais para Buda, né? A primeira, uma história com Ananda, né, seu assistente pessoal, que certa vez Ananda ficou muito chateado assim pelo que ele viu, porque chegaram 3 pessoas para o Buda e perguntaram sobre Deus. Primeiro falou, Deus existe? O Buda falou, não. Chegou o segundo, Deus existe? O Buda falou, sim. E chegou o terceiro e falou, eu queria saber algo sobre Deus. Você pode me dizer? E Buda fechou os olhos, ele também fechou os olhos, e os dois ficaram em silêncio. E a pessoa falou, muito obrigado pela resposta, eu te agradeço. E saiu dali do local, agradecido. E Ananda perguntou, mas Buda, você primeiro disse para um que Deus não existe, depois disse para o segundo que Deus existe, e para o terceiro ficou em silêncio? E Buda falou, pois é, o primeiro acreditava em Deus, e eu falei não para destruir a sua crença. O segundo não acreditava em Deus, e eu falei sim para tirar essa crença. E o terceiro apenas quis vivenciar a minha experiência de Deus e também quis viver a experiência de Deus. Não é preciso palavras, é preciso ficar em silêncio para você experimentar o divino dentro de você. E ali ele teve o contato com o divino e me agradeceu. Assim como eu tive o contato com o divino, ele também teve. Então essa história ilustra assim, né, do poder do silêncio e também dessa coisa do Buda de quebrar a crença que a gente tem, uma crença que muitas vezes é externa a nós, que a gente pega emprestado e fica ali acreditando durante tanto tempo. E para Buda, muito melhor a gente viver a experiência de Deus, né? Nesse caso, do divino, do que mentalmente, ele existe ou não existe. Essa história ilustra bem. E o outro ponto fundamental da biografia do Buda, após 12 anos, Buda retornou para sua casa, para a República de Sakya, para ver a sua mulher e seu filho. Após 12 anos, chegando lá, seu pai o recebeu de uma forma muito forte, estava bem chateado, e Buda apenas ficou em silêncio. Depois disse que queria ver sua mulher,
e sua mulher se encontrou com ele e disse que estava muito chateado, estava triste, mas não triste pelo que ele foi buscar, mas triste por ele não ter falado para ela, não ter contado a ela. Pois ela iria entender se ele tivesse contado. E ele disse para ela, mas eu realmente naquela época eu não sabia, eu também estava em dúvida. Uma voz em mim falava para eu ir e outra voz falava para eu ficar, mas eu acabei precisando ir em busca da verdade. E aí a sua esposa Yasodhara falou, mas você não poderia encontrar isso aqui? Aqui no palácio você não poderia encontrar a verdade? E aquela pergunta da Yasodhara mexeu profundamente com Buda. E Buda falou, essa é uma pergunta muito importante, muito inteligente. Não é preciso lugar algum. Você encontra a verdade dentro de você em qualquer lugar que você esteja. Então aquela pergunta de Yasodhara deu um start, acendeu uma luz em Buda e era preciso, em qualquer lugar era possível encontrar a verdade. E foram seu pai, Yasodhara, e seu filho Rahu foram para o Sangha e ali se tornaram discípulos também de Buda e ambos ficaram no Sangha. E foi muito importante.